Hoje, aprenda mais sobre a vida e as ideias de figuras que fazem a história acontecer na Grande Manaus. Programa quemevocê.com, sob o comando dos jornalistas Francis Batista e Rosa Tubal. O programa quemevocê.com está no ar, aqui na sua rádio web Amazônia Sem Fronteira, a sintonia da Amazônia. Olá, boa tarde. Boa tarde para vocês que nos acompanham todos os dias aqui nas nossas redes sociais, aqui do Amazônia Sem Fronteira, na rádio e no portal Amazônia Sem Fronteira. Nosso muito obrigada. Já estamos de volta aqui, conforme combinamos ontem, com o programa quemevocê.com. Nosso convidado já está aqui. Eu sou Rosa Doval e aqui ao meu lado está o jornalista Francis Carvalho, que vai, junto comigo, vai nos ajudar a conduzir o programa nesta quarta-feira, 12 de novembro de 2020. Boa tarde, Francis. Muito boa tarde, Rosa Doval. Muito boa tarde ao candidato. Dizendo, né, dona Rosa, que hoje é o último dia, né, das entrevistas aqui na Rádio Web Amazônia Sem Fronteira e também pelas nossas mídias sociais. Estamos no Instagram, estamos no Facebook e também lá pelo portal www.amazoniasemfronteira.com.br, dona Rosa. Isso mesmo, nós estamos no Instagram, estamos no YouTube. E você que está nos acompanhando aí, deixe seu like, curta, compartilhe e mande suas perguntas aqui para o nosso candidato, conheça suas propostas. E agora você vai conhecer um pouco dele, porque quem conhece Maçã Mimic, muitos que vocês estão acompanhando aí conhecem Maçã Mimic. Mas aqui, como o programa é quemevocê.com, antes de falarmos de propostas, candidato, vamos saber quem é Maçã, quem é você? Primeiramente, eu sou Maçã Mimic, filho de imigrantes japoneses que vieram tentar a vida aqui na Amazônia. Nascido em Boa Vista, Roraima. Aos 5 anos de idade, nós viemos para Manaus, porque era na época da implantação da Zona Franca de Manaus, e a minha família viu que teria as condições melhores para educar os filhos, caso eu estava com 5 anos de idade. E aqui permanecemos na nossa cidade, aqui na colônia japonesa. Meus pais foram precursores de implantar agricultura, a granja, avicultura, citricultura e fundou a primeira cooperativa agrícola do Efigênio Salles, que é a primeira cooperativa do estado do Amazonas. E Maçã Mimic estudou na cidade aqui, na estrada, Manaus-Taquatia, na escola rural, da onde eu cursei meu primário, depois tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudo no Idanelso, fiz meu primeiro e segundo grau, passei na UFAM aos 17 anos, me formei em engenheiro agrônomo. Antes de formar, quando eu completei 18 anos, eu fui ao Exército Brasileiro, servi voluntariamente, saí oficial da reserva do Exército Brasileiro aos 19 anos de idade. Após, voltei para a faculdade, terminei meu curso de agronomia, como engenheiro agrônomo, e tive a oportunidade, no dia da formatura, ser convidado, após o término da formatura, ser convidado para trabalhar na Superintendência da Zona Franca de Manaus, a SUFRAMA. E lá comecei a fazer a minha carreira técnica, em 3 segmentos. Na área distrital agropecuária, por ser agrônomo. Como eu falo japonês com uma certa fluência, me puxaram mais tarde para a assessoria da Superintendência e depois dava assessoria na área empresarial, principalmente na coordenadoria de assuntos econômicos e empresariais da SUFRAMA, onde tive a oportunidade de 87 até 92, ajudar muitas empresas, principalmente de capital japonês que vinham para Manaus, fazer, não digo assim, ajudar no bom sentido, dizer, olha pessoal, esse terreno é bom, se implante dessa maneira, sempre dando uma orientação de bastidores. Isso me fez com que um grupo de empresários, de empresas, me fizesse tornar político da cidade de Manaus. Mas eu, desde 14 anos de idade, eu participo da vida política partidária. Tanto que, quando eu voltei para a UFAM, eu e Carijó, nós fomos sempre dirigentes do Centro Acadêmico de Agronomia na UFAM. Logicamente que após a vida de vereador, que fui eleito em primeiro mandato em 92, fiquei aí por mais 5 mandatos na legislatura,
onde tive muitas oportunidades de buscar, principalmente fazer um trabalho de implantação de outras empresas, de outra cadeia produtiva, principalmente dando apoio na cadeia de duas rodas. Isso me fez com que candidatasse a deputado federal, mas primeiramente eu fiquei na primeira suplência, acabei ocupando a cadeira de deputado federal na vaga do Henrique Oliveira, quando ele assumiu o governo juntamente com o professor José Melo, né? E eu sou também advogado. Como a minha vida parlamentar como vereador da cidade, a gente que legisla, nós que legislamos, nós precisamos conhecer a lei, né? E para conhecer a lei e como você vai lidar com a lei, como é que você vai fazer a lei, elaborar a lei, você no mínimo precisa saber estudar principalmente a nossa Constituição, né? E aí fui fazer Direito, eu sou da segunda turma do Direito da Unip. Acabei me formando, me tornei advogado. Como gostei, me apaixonei pelo Direito. Acabei fazendo uma pós-graduação em Brasília, em CEUB, onde esses vários ministros ainda que estão no STF, no TSE, foram meus professores. Me especializei em Direito Eleitoral e com uma ênfase aí também na ciência política. E hoje eu dou aula de ciências políticas e também na parte de Direito Eleitoral, na parte fundamental constitucional, na Escola Superior Batista do Amazonas, aqui na ESPAN, há 10 anos. Esse é o Massami Mick. Tem toda uma história de luta. História de luta. Lembrando que você pode participar do programa com perguntas através dos telefones 3302-1441, que é o daqui da redação, e o nosso WhatsApp 9521-2322, Rosa Doval. Agora as perguntas ao candidato. Sim, é isso mesmo. Vamos falar de proposta, porque o pessoal quer saber e tem que conhecer o que o senhor pode, né, oferecer à população para que possa essa população ter uma melhoria de vida. Candidato, agora que já conhecemos um pouco da sua trajetória, né, vamos saber sobre suas propostas, mas antes diga por que o senhor quer ser vereador de Manaus, uma vez que o senhor já exerceu o cargo, e por que o patriota? Primeiramente, Rosa, eu aproveito essa oportunidade. Você sabe que eu fundei o PSL, eu sou fundador do Partido Social Liberal, na qual o presidente Bolsonaro foi eleito a nível nacional. Quem escreveu o manifesto do programa do PSL foi eu e mais 3 pessoas, né? Portanto, você sabe que eu fui presidente regional do PSL durante 17 anos e fui vice-presidente do PSL nacional quase durante 15 anos. Nacional. Mas, você sabe que em 2016 eu tive problemas de doença, eu tive problemas de cirurgia e acabei perdendo o partido, por uma questão política também. E aí, vários partidos me fizeram convite, mas eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa da direita, do centro-direita, né? Porque você tem várias correntes ideológicas. Político todos nós somos. Você faz política todos os dias, Francis faz política todos os dias, com a família, no trabalho, né? E principalmente quando se faz um bom relacionamento com todos os seus amigos, também você faz uma boa política de vizinhança. Mas eu gosto de fazer, além disso, a política partidária. Então, quando se fala em política partidária, vamos ser bem claros. Tem gente que defende a esquerda, defende socialismo, outros defendem capitalismo, outro defende livre iniciativa do mercado e assim vai. Então eu sou uma pessoa de centro-direita. E o Patriotas é o partido da direita. É um partido conservacionista, mas na questão familiar, na questão econômica, ele debate e defende o livre mercado, livre iniciativa de mercado. Então, por esse motivo, eu estou no Patriotas hoje. Além do mais, eu tive um convite, logicamente, não só do presidente do Patriota, do Felipe, deputado Felipe, mas na época, o próprio Coronel Menezes, que estava sempre apoiando Patriotas, ele me fez um convite para que eu pudesse vir compor esse partido para mim concorrer à vereança da cidade de Manaus. Foi ele que eu estava fora, sabe? Eu já tinha assim, disse assim, olha, eu já passei 20 anos, eu acho que chegou a minha hora, estou só na faculdade, dando consultoria para várias empresas, mas ele disse, eu preciso de você, Massami, dentro do meu time, e gostaria de lhe convidar para vir para o nosso Partido Patriota. Aí nós tivemos um almoço, eu, Felipe e o próprio Coronel Menezes, onde eu fui lá, li o Estatuto Partidário,
convenci de que realmente estou nesse caminho, partido da direita, e acabei me filiando. Esse é o motivo de estar no Patriotas. Candidato, o senhor já foi vereador por 5 mandatos, já foi deputado federal. A política para o senhor ainda é um desafio, já que, caso o senhor eleito, né? Mais um mandato de vereador. A política ainda está sendo um desafio para o senhor, candidato? É um desafio muito grande e é assim. Eu quero dizer que eu sou apaixonado por fazer a política. Eu tenho uma paixão por isso, né? Eu sou movido, parece que quando a gente faz uma discussão, um debate político, quando entra numa campanha política, me parece que eu me revigoro, me parece que vem assim, uma vontade, uma força interna que faz com que eu vire 24 horas discutindo e trabalhando, levando propostas, né? Então eu sou apaixonado por isso. Por isso que eu dou aula de ciências políticas na faculdade, né? Eu sou apaixonado por isso. Mas lá eu dou aula academicamente. Sempre digo para meus alunos, você quer defender o seu ponto de vista partidária, ideológica, a gente toma café lá fora, a gente toma uma cervejinha lá no bar e a gente discute. Mas dentro da sala de aula, a questão acadêmica, ideologicamente, é toda academicamente a minha aula lá. É assim. Mas, completando, você diz assim, mas tem vontade, quer voltar? Tenho sim. Por quê? Porque assim, eu tenho algumas propostas que eu tenho certeza. Achei uma coisa, ter certeza é outra coisa. Você sabe que pode ser qualquer mandato que seja, de um pequeno mandato de um vereador, mas você está linkado a um grupo político. Você precisa estar para poder fazer um trabalho em prol da nossa cidade de Manaus, ou em prol de um determinado segmento, ou defender um segmento econômico, social, e assim vai. Eu estou assim muito decepcionado após a privatização da Amazonas Energia, que ocorreu no estado do Amazonas, de ver a humilhação que o povo de Manaus, o estado de Manaus, vem sofrendo, né? A Amazonas Energia, o que faz aqui na nossa cidade de Manaus é uma intimidação, de uma atitude abusiva, né, uma desobediência judicial, faz constrangimento com o povo da cidade de Manaus, atitudes assim que deixa assim apavorado. E aí, na pandemia não pode cortar energia. Tem, inclusive, uma decisão judicial, mas as pessoas vão lá e não obedecem nem a decisão judicial. E aí eu disse, olha, comecei a olhar isso no sentido e disse, precisamos procurar uma alternativa. Isso já vem correndo isso de 4 anos para cá, isso. Assim, frequentemente, essa humilhação que a Amazonas Energia impõe. Aí a pessoa é autuada, né? Pega uma multa, aí é chamado para negociar em 48 vezes, 24 vezes, e quando vai pedir uma perícia do medidor, demora-se e muitas das vezes esse laudo não chega na casa da pessoa. Ou seja, o laudo feito pela Amazonas Energia não tem fé pública, né? Você não tem como discutir na justiça porque é um laudo de uma iniciativa privada que próprio laudo se faz para ela mesma. Então, eu sempre discuto isso. Se você levar isso na justiça, esse laudo não tem valor jurídico, porque não tem fé pública, os peritos. A não ser que seja uma empresa terceirizada, credenciada pelo Inmetro, né? Que seja, ela tem todos os seus procedimentos, mas não sei qual é a empresa que faz isso. Eu nunca vi uma pessoa mais humilde que seja dessa cidade receber um laudo dentro dos seus padrões. Eu desconheço. Aí, o que eu fiz? O que aconteceu comigo, Rosa? Aí entra a minha história. Eu tenho um grande amigo nosso, que ele faz grandes business entre China, Coreia, Japão, e a gente começou a estudar um assunto muito importante. Eu me lembro muito bem quando o Dr. Felipe Dahl, um homem muito inteligente, né, um homem que tinha uma informação privilegiada no estado do Amazonas, nível Brasil, ele lutou muitos anos para implantar energia solar aqui em Manaus. Você lembra, né? Ficava ali na bola das Frama, a empresa lá, e não conseguiu. Ele faleceu e o sonho dele não foi realizado. Dr. Felipe Dahl lutou muito. E por que as empresas não implantaram a fábrica de placa solar em Manaus? Porque o processo produtivo básico era tão complexo que não compensava produzir aqui.
Aí, no final do governo do Michel Temer, liberou-se o processo produtivo que pode ser feito, ou seja, poderá fabricar placa solar na cidade de Manaus, e esse processo está aprovado. É por isso que é importante daqui para frente, nós buscamos a alternativa energética para a nossa cidade de Manaus. 5, 6 anos atrás, você que está me assistindo, e você que gosta de futebol, você convidava os amigos para assistir jogo do Flamengo, do Vasco, comprando uma caixinha de cerveja, assando uma banda de tambaqui, para poder torcer pelo seu time. Aí você passava na loja e um televisor de 55 polegadas, 50 polegadas, que é sonho de muita gente de consumo, para assistir um jogo, é um telão, né? Hoje tem telas maiores de 65, 75, de 85. Mas 5, 6 anos atrás, os 55 polegadas, 50, era assim um sonho de consumo de muita gente que gosta de assistir esporte, principalmente jogo de futebol. Custava 5, 6 mil reais. Com a concorrência da vinda de outros fabricantes chineses que implantaram em Manaus de televisores, hoje você compra televisor de 55 polegadas por menos de 2 mil reais. Antes, 5, 6 anos atrás, você colocava a placa solar, mas o payback, que chama ponto de equilíbrio do retorno, era 8 anos. Hoje já caiu para 4. Mas se nós tivermos umas 2 ou 3 fábricas de placas solares e de bateria para armazenar essas energias produzidas pelas placas solares no Amazonas, em Manaus, com certeza você vai poder colocar energia solar na sua casa, energia sustentável, porque nós temos sol abundante na nossa cidade de Manaus, no estado do Amazonas, e você vai mandar Amazonas Energia para aquele lugar bem longe, para nunca mais você pagar a conta da Amazonas Energia. E não é só isso, porque tem gente que fica sorteando a conta, se esse mês eu pago a Amazonas Energia, ou se pago Manaus Ambiental, ou Águas de Manaus, né, que depois que privatizaram já mudou de nome 3, 4 vezes, que eu nem sei mais o nome. E também não fica atrás da Manaus Energia. Não fica atrás da Manaus Energia. Claro, porque falta de respeito com o consumidor. Consumidor. Só para ter uma ideia, Manaus, nesses vários bairros, até bairros planejados que foram construídos, o que acontece? As pessoas pagam tarifa de água tão alta e se paga taxa de esgoto sem ter esgoto. Vai reclamar para quem? Agora existe a agência reguladora de água que o prefeito criou. Porque quando eu era vereador, eu fiz uma indicação para criar a agência reguladora de água aqui na cidade de Manaus. Eu estive em Joinville, onde tem o melhor modelo lá em Santa Catarina, desse tipo de serviço a ser prestado, da iniciativa privada, né? Mas na época não deu para aprovar. E o Arthur, me parece, um prefeito, Arthur colocou isso, uma agência reguladora de água no município. Mas, pelo que eu vejo, não está funcionando, não está fiscalizando nada. O que acontece é o seguinte, é que as empresas públicas que fiscalizam os serviços públicos das concessões, elas pagam-se uma determinada taxa para essas empresas. Então é aquela história, meu amigo. É raposo cuidando do seu galinheiro. Infelizmente, isso que acontece na nossa cidade de Manaus. E a população fica a mercê da sorte. É verdade. É exatamente isso que acontece. E aí, Rosa, eu fui à China, uma chinesa veio aqui em Manaus, ela é do segmento energético, pedi para que o Coronel Menezes recebesse, ele era o superintendente, a pessoa de grande porte, tanto que ela foi homenageada entre os 10 melhores empresários da China ano passado, uma senhora, uma mulher, uma executiva, a mulher é presidenta de uma empresa. Fizemos um estudo de mercado, do mercado livre de energia, e fomos até Curitiba, conhecer como é que funciona o mercado de energia de São Paulo, Curitiba, Pernambuco. Saiu do Brasil conformado que seria um bom lugar para investir aqui em Manaus. É tão importante a questão que o Coronel Menezes, como superintendente da SUFRAMA, levou a empresária até o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro, nesse dia, estava fazendo a cirurgia em São Paulo e o general Mourão, vice-presidente, recebeu ela durante 2 horas e meia, uma conversa sobre a questão energética. Por quê? Porque quando se criou Secretaria da Amazônia do governo Bolsonaro, o que está acontecendo? Muitas áreas onde entra luz para todos, onde é levado nessas comunidades mais longínquas, onde se alaga,
já chegaram à conclusão que energia alternativa de placa solar, tendo uma boa bateria, é a solução das grandes comunidades ribeirinhas da nossa cidade de Manaus, e principalmente do interior do Amazonas. Eu sei que ano que vem já tem quase 48 milhões de fundos separados para a Amazonas Energia implantar as placas solares e as baterias para essas comunidades. Ano de 2022, me parece que passa dos 150 milhões. Então já tem quais as comunidades de Manaus. Eu estou com uma lista aí que já recebi, infelizmente eu não pude trazer porque eu vim nas pressas, mas eu sei quais as comunidades que não têm luz para todos, serão optados pela energia de placa solar. Olha que maravilha, né? Isso é importante. Aí o que acontece? Após essa chinesa ter voltado para a China, após 6 meses ela fez o convite. Venha conhecer a nossa fábrica. Eu e Coronel Menezes, superintendente da Suframa, fizemos uma agenda, fomos à China, fomos ao Japão, fomos recebidos, passamos 10 dias na China e saiu de lá convencido, o coronel convidando para implantar em Manaus, dando todo o suporte no governo federal. E ela disse: em abril do ano que vem estarei descendo em Manaus com a minha equipe técnica, meu diretor comercial, meu diretor financeiro, os diretores e o sócio da empresa para poder fazer um estudo de implantação em Manaus. Aí se chega o quê? A pandemia. E foi tudo suspenso. Mas o projeto não morreu. O que eu quero dizer com isso para você, telespectador que está me assistindo, me ouvindo nesse momento? Eu quero dizer o seguinte, que eu tendo o mandato de vereador da cidade de Manaus, logicamente que eu terei mais facilidade em desenvolver e acesso aos órgãos públicos para que eu possa lutar e trazer um tipo de investimento como essa, que é extremamente importante não só para nós, mas para toda a Amazônia e para o Brasil. Porque se não tivermos uma energia alternativa no Brasil, após 2025, o PIB brasileiro vai estagnar e não vai crescer. Será uma nova conquista. Será uma nova conquista. Os amazonenses ou Amazonas, né? Sim, claro. Candidato, caso o senhor seja eleito, qual o seu principal compromisso com a população manauara? Já que o senhor 5 mandatos, o senhor teve na Câmara Municipal por 5 mandatos, nesses 5 mandatos passaram vários prefeitos por lá. É verdade. Eu fiz uma cartilha, distribuí. Eu tenho assim, logicamente que o pessoal fala de transporte de qualidade, mas pouca gente sabe que quando o Serafim era prefeito, eu fiz uma indicação, porque transporte coletivo e urbano, desde 2000 para cá, ela vem sendo sucateada. E o povo não tem direito de reclamar. Entra prefeito, muda prefeito e a frota cada vez envelhece. Não consegue renovar, né? Transporte de qualidade, na época do Serafim, eu fiz indicação aonde existe hoje, graças ao alternativo e executivo. Você lembra do modal, do mototáxi? Foi uma das pessoas que foi o grande articulador para poder regulamentar o mototáxi, foi eu. Então, basta a gente fiscalizar e cobrar. Ou expulsar esses empresários do urbano que estão aí de Manaus, lá para bem longe de Manaus, para que possa fazer uma nova licitação e trazer empresários que venham realmente trabalhar com seriedade em nossa cidade de Manaus, né? Mas eu tenho propostas diferentes, porque a gente vai ficando de fora, quando a gente está muito tempo dentro, a gente faz o feijão com arroz e mais alguma coisa no dia a dia, né? Primeiro eu já disse, vou comprar uma briga de cachorro grande com a Amazonas Energia em prol do povo da cidade de Manaus. Inclusive, se eu for eleito, primeira coisa que eu vou pedir, vou fazer uma indicação, um requerimento aos meus pares do estado do Amazonas, os deputados federais e senadores, para que eles possam requerer uma CPI, para quê? De que maneira privatizar essa Amazonas Energia tão rapidamente. Isso vai ser meu primeiro ato como vereador da cidade de Manaus, né? Mas também quero defender a questão da educação, que eu acho extremamente importante. Quando o professor Melo assumiu o governo do estado, eu cheguei com o professor e disse: professor Melo, por que todas as 7, que é o centro de estudo de tempo integral, poderia ser toda escola militar, colégio militar? Ele disse: não, deixa assim mesmo que tá bom, maçã. É porque é o seguinte, eu sempre digo que se você quer melhorar o nível de qualidade da disciplina, principalmente nos bairros onde tem as pessoas com menor poder aquisitivo, colocasse colégio militar em cada bairro desse aí,
a gente melhoraria muito também nível educacional e nível de padrão de educação na cidade de Manaus. Porque eu fui oficial do Exército, eu tenho uma formação militar, né? Além disso, eu sou filho de japonês, eu sou um cara extremamente disciplinado nas coisas que eu faço, né? Então, eu sempre torci por isso. Aí o que acontece? Eu fui conhecer recentemente, recentemente digo que ano passado. Existe a Fundação Matias Maquilini há mais de 40 anos na nossa cidade de Manaus. 34 anos, desculpa, 34 anos. Foi fundado pela Sharp, Fundação Matias Maquilini. Depois passou pela Nokia. A Nokia fechou em Manaus. E aí, hoje, a Fundação Matias Maquilini, ela é amparada, sustentada pela Digitron, uma empresa, Digitron, que fabrica placas, fabrica componentes, e também apoiado pela Samsung. E não sei qual é a outra empresa que apoia. Mas é o maior exemplo da cidade de Manaus na área educacional para mim. O aluno recebe desde transporte, 3 alimentações de alimentação de alto nível, com toda nutricionista controlando aquilo, né? Tem uma certa rigidez no regimento lá, e não pode reprovar. Além disso, só entra alunos da família de baixa renda. E eles têm um objetivo. Este ano nós queremos colocar 2 alunos amazonenses no Instituto Militar da Engenharia em São Paulo. E Matias Maquilini coloca. Queremos colocar 3 alunos lá no IME. Os caras colocam. Então, eles têm um foco de fazer lá a educação, a prioridade e a melhor educação no que tange o sistema, vamos dizer, do dia a dia. Eu sei que nós poderíamos ampliar a Fundação Matias Maquilini, dar o exemplo da escola com Matias Maquilini, levar para os outros bairros da cidade de Manaus, porque para isso precisamos ter a interlocução entre iniciativa privada, empresa do polo industrial e a Fundação Matias Maquilini. Ou uma instituição que seja uma cópia da Fundação Matias Maquilini. Isso eu estou me propondo ser interlocutor disso. Né? Expandir para dar oportunidade, principalmente para a periferia, né? Para a periferia. Das comunidades. E os colégios militares, de vereador? Olha, colégio militar... Da PM. PM, eu acho que é uma escola exemplar, né? Ela não pode ser politizada. Sempre fui dessa opinião, né? Eu acho que tem que ter feito concurso. Hoje eu sei que, às vezes, chegam algumas reclamações, mas... eu sou a favor da escola militar, do colégio militar, e também aumente e coloque cada colégio militar em cada bairro. O Bolsonaro está fazendo o teste no Rio de Janeiro, né, com escola de 1º grau, vamos dizer. E o município também poderá adotar nos moldes da escola militar. Eu sou totalmente favorável a isso. Aí, eu gostaria, né, que eu sempre discuto isso, até com o Coronel Menezes, porque ele é coronel da reserva, e era para ser general, largou para ser presidente de uma instituição financeira, eu sei disso. E se ele for prefeito da cidade de Manaus, que eu torço que ele seja, eu espero, eu sendo vereador, fazer várias indicações para que nós possamos ter alguns colégios militares também, ensino básico, mantido pela prefeitura, na periferia da cidade de Manaus. E o de centro integrado, os colégios de... como é que se diz? Integral. Para dar oportunidade dessas crianças ficarem no colégio, lá praticarem esporte, estudarem, em vez de ficarem na rua sendo o aviãozinho. É verdade. Se não cuidar desses jovens, como você diz, os aviãozinhos poderão aí fazer o recrutamento, né? O que está faltando, na verdade, aqui na nossa cidade, é o entendimento. Você me conhece desde meu primeiro mandato. Nós temos a humildade de sentarmos na mesma mesa e convergirmos a mesma ideia em prol da população. Só que o prefeito fala uma linguagem, o executivo municipal fala uma linguagem, o executivo estadual fala outra linguagem. Aí o Ministério Público, que é também fiscalizador das leis, poderiam também ser um grande interlocutor desse processo, né, perante a sociedade. Precisamos do apoio também da Defensoria, do Judiciário, da Secretaria de Desenvolvimento, da Ciência e Tecnologia, ou seja, todo mundo sentarmos na mesma mesa e direcionarmos para único foco,
Aí entra aqui o maior exemplo do Pará. O Pará é um vizinho nosso. Eles têm um projeto de desenvolvimento de turismo. Era estratégico. Independentemente de quem esteja no poder ou quem esteja governando o Estado, eles têm um planejamento estratégico para 20 anos. Tanto que você que viaja lá fora, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para a Ásia, vai para o Japão, quando se fala na Amazônia, eles não vêm para Manaus, né? Vai para Belém. Porque o turismo aqui em Manaus nunca conseguiu desenvolver. A única coisa que está se desenvolvendo com apoio, e não é empresário local de Manaus, os empresários de fora que investem aqui em Manaus. Agora, no mês de outubro e novembro, é época de temporada de pesca esportiva do Tucunaré. Todos os voos da Gol vêm lotados. Você vai no aeroporto, só desembarca pescador esportista. O que acontece? O mínimo que deixa é um guaranazinho, é uma diariazinha para aquela pessoa da comunidade que vai levar os guias. Só isso. Pois o restante não fica nada aqui. Mas e por que não há o interesse do próprio pessoal local daqui mesmo, dos empresários, em participarem e investirem no turismo local? Primeira coisa, eu sempre digo que falta uma estratégia do governo do estado do Amazonas. Quando se fala em turismo, acho que é muito mais complexo, né? Falar de serviço do que uma indústria. Porque se cuida de serviço. Para ter uma ideia, olha só, o que acontece? Imagine, recentemente um vereador fez uma lei obrigando que a rede hoteleira tivesse 10% para os deficientes físicos. Imagine se um hotel tem 100 quartos, tem que botar 10 para os deficientes. Vai ter que quebrar o hotel? Podia botar menos 2%, acessibilidade, 3%, 4%. Porque existe todo um aparato para isso, né? Então, às vezes, o legislador não senta com quem é um operador para ver qual é o índice, qual é a quantidade, qual é o nível que poderá ser colocado numa lei. E aí, a prefeitura vai lá, bota a autuação e o empresário cada dia perde o estímulo pelo turismo no Amazonas. Eu te pergunto, quantas empresas e operadoras de pesca esportiva tem em Manaus? Poucas. Quem são os maiores? O pessoal compra em São Paulo. Os barcos que pescam, que levam as pessoas que vêm de São Paulo, de outros estados para pescar de Manaus, esses barcos são de quem? Da amazonense? Não, são de paulista, carioca. Pessoa que investiu aqui em Manaus, que ganha milhões aqui na pesca esportiva. O amazonense é menos que aparece. É menos que aparece, infelizmente. E o que ganha, né? Menos que ganha. E o que menos que ganha. Cruza um braço, estão olhando o pessoal ganhar dinheiro e está na conta lá fora. É a mesma coisa. O pessoal diz, vocês que mexem com a imprensa, vocês sentem maior dificuldade de um patrocínio ou de um apoio cultural das empresas do Polo Industrial de Manaus. Não é verdade? Muita dificuldade. Mas não vai longe não. E o esporte que não consegue patrocínio nenhum? É verdade. Mas teve um tempo que conseguiu. Conseguiu, mas isso lá no passado. Agora, a gente se vê, a última vez que o Manaus, né, que estava aí no auge, porque o pessoal gosta de esporte aqui, participa. Vai pro estádio. E aí, sem patrocínio, o que eles fizeram? Eles foram para a rua, para os sinais, pedir, vender rifa para conseguir dinheiro. Mas o que acontece é porque é o seguinte, o pessoal diz assim, aonde está o PIB da Zona Franca de Manaus? Né? Está na Avenida Paulista, né? Que só é produção. E o recurso está lá na Avenida Paulista, não é isso? E as grandes decisões políticas da empresa está no Sudeste, não está aqui em Manaus. Infelizmente é isso. Mas, candidato, não poderia o governo do Estado, em parceria com a Prefeitura, e até mesmo com a Zona Franca de Manaus, criar aqui, já que nós temos aqui um polo pesqueiro aqui muito grande, fazer aqui uma indústria pesqueira na Zona Franca de Manaus, porque nós sabemos que as empresas vêm para cá, para Manaus, por um incentivo fiscal que é muito bom, mas muitas das vezes uma empresa vem, mas ela
ela gera 10, 20 empregos só, né? E eu acho que não daria, o senhor lá como vereador, o senhor como vereador em 2021, o senhor sugeria isso aí ao atual prefeito? Vamos fazer essa parceria, porque esse terminal pesqueiro já foi construído na época, já com a lotação esgotada, né? E nós não temos um terminal pesqueiro. O que precisa ser feito, eu que tenho um empresário aqui em Manaus, chamado Dr. Irani Bertolini. Ele é dono da grande transportadora no setor de navegação, é construção de balsas, e ele está fazendo agora a balsa para processar açaí dentro das comunidades com seus serviços de inspeção federal. É uma ideia que a gente sempre está dando aos empresários. Você sabe por que ele não consegue exportar pirarucu? Imagine, só tem a matança do pirarucu durante um mês durante o ano. Só um mês durante o ano. Abre-se em 1º de novembro, dia 30 fecha-se, né? Por que não pode fazer os grandes reservas de cativeiro, mudar a lei da questão da pesca aqui no Amazonas, para poder ter a captura do pirarucu? Logicamente, precisa ter o defeso na época da procriação. Mas fora isso, não poderia ter? É que não existe hoje uma sanidade para você pegar o pirarucu e fazer o processamento. Por quê? Quando o pescador vai abater o pirarucu, coloca na canoa, o pirarucu, por ser animal de sangue quente, ela tem que ser processada no máximo dentro de 4 horas. Aí o pessoal bota na canoa, carrega na comunidade, vai na beira do rio, pega aquela água mesmo, abre o pirarucu, lava ali e já entra ali contaminação, se tiver coliformes fecais. Aí nunca passa numa inspeção. Isso que ocorre. Então isso é responsabilidade da política pública do governo do Estado. O governo do Estado precisa levar a sério a questão do setor primário. Vou dar um exemplo aqui. O Davi Almeida era governador interino, me convidou para ser presidente do ITAM. Passei lá como presidente do ITAM durante 4 meses. E o secretário era Dedei Louco. Olha, foi pela primeira vez que nós estivemos lá e liberamos a licença para a Fazenda Santa Rita, que está produzindo soja e arroz lá em Humaitá. Foi na gestão do Davi, porque nós trabalhamos. E se ele tivesse sido governador, logicamente, e eu passei essa página quando o governador Wilson passou para o 2º turno, peguei todo esse projeto, entreguei para ele. Tem 10 plantadores de soja e milho que são japoneses profissionais de médio porte para cima. Querem implantar no Humaitá. Mas, depois que ele foi eleito, também a política do setor primário do estado do Amazonas não é da maneira que eu penso, né? Porque nós precisamos trazer o quê? Os empresários que plantam milho em Humaitá, ali naquela região. Plante soja, porque já tem soja que pode ser produzido com uma altitude de 29 metros de altitude. Já existe soja, essa variedade, que está sendo plantada e está dando muito bem. O que acontece? Nós temos uma avicultura no estado que não é autossuficiente. Nós já fomos autossuficientes em avicultura de postura, de ovos. Não de corte, porque corte não tem como concorrer, né? E aí, hoje, se você for no supermercado, você encontra ovos do tipo mantiqueira, lá do Mato Grosso. Vem não sei quantos dias, e eu já vi, não compre o ovo da mantiqueira, porque ovo tem uma validade resfriado de 13 dias. Imagine de Mato Grosso, vem para o Porto Velho, pega mais 7 dias de balsa, vai para depósito do supermercado, pega calor, volta na prateleira. Eu já vi muitas senhoras, inclusive eu já comprei ovos da mantiqueira que está fora do consumo humano. E o Estado não toma providência contra isso. O ovo é o alimento mais democrático, eu sempre digo. A farofa de ovo é a comida mais democrática. Pobre come, classe média come, rico come, todo mundo come farofa de ovos. Então, ovos é feijão, né? Mas nós precisamos lutar para também, nesse setor, ser autossuficiente, né?
Mas tem outros assuntos aqui também, que eu queria falar mais 2 assuntos. Candidato, hoje a imagem do político no contexto geral está, digamos, desgastada, desacreditada. É pior possível. Há uma rejeição, como o senhor lidar com esse comportamento do povo nas comunidades? O senhor está sentindo essa espécie de comportamento do povo, dos eleitores nos bairros, nas comunidades? E sente e muito. Eu sempre digo, olha, mas como eu dou aula de ciência política, eu acabo dando uma introdução, dizer, pessoal, vocês não podem jogar voto fora. Escolhe candidato que seja preparado. Porque voto tem consequência. Você vê, por exemplo, eu apoiei um candidato ao governo do Estado, apoiei Davi Almeida, mas no segundo turno não tinha opção. Eu fui apoiar o Wilson Lima. Não nego isso, apoiei. Mas uma inexperiência que ele teve, nunca teve mandato político, nunca soube o que é participar do segmento político, eu acho que ele ainda está patinando, apesar de ser uma pessoa muito inteligente que eu conheço, né? Por quê? Porque a política é a coisa mais bela, mas você precisa conversar com o segmento que entenda, segmento que trate as coisas com profissionalismo, né? Mas eu sempre digo lá no bairro o seguinte, ainda ontem eu estava na Jorge Teixeira e disse o seguinte, pessoal, se não for eu, vai uma pessoa talvez pior do que eu, tá? Então me dê a oportunidade, está aqui minhas propostas, entre no Dr. Google, pesquise a minha vida, quem sou eu e minha trajetória política. Aí eu começo a conversar das propostas. Quando chego na proposta, as pessoas chegam até e me dizem assim, não, estamos com o senhor agora. Por quê? Porque assim, ó, a gente discute com fundamentação, né? Tem muita gente que fala por falar. Eu, quando eu falo, é porque eu tenho conhecimento de causa no que eu estou falando. Porque eu estudo a matéria. Eu aprofundo nos números, né? Por exemplo, questão do turismo. Eu vou lembrar aqui. Para quem não sabe, aqui eu vou dizer. Sabe o que aconteceu, França? Quando o professor Mello aumentou o ICMS da gasolina, lembra? Que nós perdemos voo aqui em Manaus. Da TAP, da Transporte Aéreo de Portugal. Perdemos para Belém. Nós perdemos vários voos da TAM, né? Aí eu digo o seguinte, isso aqui é número e os números não mentem. Sempre eu digo isso, os números não mentem. Imagine um avião Airbus 330 que faz voo de São Paulo, Manaus, Miami. Tinha voo todos os dias. Assim como tinha durante a semana, talvez 2 voos, 3 voos, acho que eu me lembro, acho que tinha 2 voos. Lá de Lisboa a Manaus, Manaus, Lisboa, né? Um avião desse aqui, minha gente, coloca 140 mil litros de querosene. Você sabia disso? Um avião desse. Um Airbus 380 coloca 320 mil litros de combustível para uma viagem. Para uma viagem dessa para cruzar o transatlântico. O Oceano Atlântico, Pacífico. Pega 550 passageiros, Airbus 380. Sabe quantos mil litros tem aquele carro-tanque que carrega gasolina, carrega combustível? Pega 30 mil litros. É 10 caminhão-pipa daquele de combustível que pega num avião desse. É muita coisa. É muita coisa. Mas vamos para um avião menor que para aqui em Manaus. Um Airbus 330 que vai para os Estados Unidos. 140 mil litros ele pega no tanque de querosene. O tanque dele pega de querosene. Vamos ver que ele para aqui em Manaus e bote 100 mil litros de querosene. Tá? Se custar R$5, é 500 mil reais de combustível, hein? Um aparelho de avião. Olha o número aqui, pessoal. Olha o número que eu estou falando. 100 mil litros a R$5 é 500 mil reais. Dos 500 mil reais, 25% é imposto. Então, 125 mil ele paga quando encher para a Secretaria de Fazenda aqui para a Cefaz. Um avião desse tem 125 mil reais de imposto para a Cefaz, para o governo do Estado, né? Aí o professor Mello aumentou mais 2%, lembra? A gasolina. 2% de 500 mil é 10 mil reais, não é isso? Então aumentou 10 mil por cada voo. Se a TAM tem todos os voos durante todos os dias, 10 mil reais vezes 30 dá 300 mil reais.
No ano dá 3.600.000 no aparelho que faz linha São Paulo, Manaus, Miami. Tu acha que empresário não faz cálculo, não? Aí para onde foi o voo? Uma parte? Belém. Manaus, Belém, Manaus. Manaus, Belém. São Paulo, Belém, Manaus. São Paulo, Belém, Manaus. Fazer o que em Manaus? Né? E nós perdemos foi a receita, porque aumentou. Aí a justiça seja feita. O Davi, governo do interino, voltou para 25%. A alíquota da gasolina, mas já era tarde. É a mesma coisa da UEA. Era para nós termos a UEA muito mais ativa no todo o estado do Amazonas. Porque o que acontecia? A UEA é sustentada pelas empresas do Polo Industrial de Manaus. Eles pagam 1% de faturamento. Aí, o que acontecia? Caía na conta da Cefaz, lá, uma partia e, como diz, a política do executivo mandava tanto para a UEA, tanto para outro lugar, e não era 100% aquele recurso do UEA, era colocado na UEA. Eu, vereador, batia muito, pedia muito isso. Por quê? Porque como as empresas sustentam o UEA, exemplo, polo de 2 rodas, precisamos ter faculdade de metalúrgica, metalúrgica. Não é mecânica, nem mecatrônica, metalúrgica, porque mexe com a solda. Aí eu ia cansar de ir lá com a reitora, na época. Era Marilene Correia. Reitora, implante, engenharia naval, implante, engenharia metalúrgica aqui na nossa cidade de Manaus. Por quê? Ele retorna o capital intelectual para o distrito e para a sociedade. Mas os caras inventam o curso de direito, curso de ciência política lá na fronteira dos tribos dos índios, e assim vai. Não sou nada contra levar esse tipo de curso, não. Acho que o Goiás precisa focar. Médio Amazonas, qual é a vocação? É madeira? Então bota a engenharia florestal para lá. Baixo Amazonas, tem o quê? É pesca? Bota a engenharia de pesca. No Alto Solimões tem o quê? Também é pesca? Bote uma universidade de pesca para lá curso. Aí o que acontece? Os professores, mestres, doutores vão morar naquela cidade e aumenta nível cultural e intelectual da cidade, de onde eles vão levar. Mas as pessoas não pensam, né? Mas infelizmente, eu só estou falando isso. Mas aí Marcelo Ramos se elege deputado. Marcelo é o cara que mais lutou para fazer isso. Mas infelizmente o governante não ouviu. Aí a verdade seja dita. O Davi, governador interino, disse: governador, precisa fazer isso. E o governador interino Davi, me parece que ele separou da conta do joio do trigo. E aí o UEA hoje está muito bem. Voltando aqui para nossas perguntas, vereador, nas suas caminhadas pelos bairros, o senhor tem andado muito e conhece bem Manaus, né, e os amazonenses. Quais são as principais reivindicações dos eleitores? Olha, para lhe falar a verdade, nas reivindicações que as pessoas mais reclamam é a questão da energia, transporte público, que é uma desgraça na cidade de Manaus, que o povo já não aguenta mais, e a questão da saúde, que o pessoal morre. Ainda agora eu acabei de receber ligação antes de entrar no seu estúdio, estava subindo aqui a rampa, e a pessoa está com todo pronto para ser operado, e diz que não tem a fila da operação para fazer a operação no joelho, aqui no Adriano Jorge. Quem tem problema de saúde, eu acho que é uma coisa muito assim lamentável, porque a saúde está destruída na cidade de Manaus, está muito politizado demais. Se não for com o cartão de um deputado aí para conseguir uma vaga, você não está conseguindo aqui na nossa cidade de Manaus. É isso que eu tenho ouvido quando eu ando nas comunidades mais humildes da cidade de Manaus. Candidato, qual a sua proposta para criar oportunidade para os jovens e para os PCDs? Proposta de emprego, oportunidade de emprego. Olha só, sobre o PCD, a pessoa está tão assim deficitária em casa que não consegue nem sair de casa, né? E você sabe que as empresas hoje, tem muitas empresas no polo que são obrigadas a cumprir a legislação federal 5% de PCD. E tem gente que fica procurando esse PCD. Só que as pessoas estão tão despreparadas que não conseguem obter essa vaga, né? Acho que isso é uma responsabilidade, é uma política pública municipal
ou estadual que possa preparar essas pessoas, dando a oportunidade até para cumprir uma legislação fiscal, né, que é uma legislação federal, que possa ajudar as empresas, principalmente do polo, a não ser autuado em função disso. Uma outra coisa que eu coloquei aqui é quando se fala no emprego do primeiro do jovem aprendiz. A empresa que tiver dando oportunidade de primeiro emprego ou para jovem aprendiz, nós temos que dar um incentivo à parte, ou seja do ISS se for prestador de serviço, ou seja do IPT. Essa é a proposta. Inclusive, eu até escrevi aqui, acho que está aqui na minha proposta, sobre empregar para empreender para empregar. Não é fácil gerar emprego e renda no Brasil. A carga de tributo é um fardo pesado para os empresários. Minha proposta é reduzir ISS, Imposto sobre Serviço. Esse tributo incide sobre a prestação de serviço, o qual é recolhido pelo município. Nossa indicação para o novo prefeito é reduzir ao máximo essa cobrança dos empreendedores que mais devem oportunidade de trabalho com foco no primeiro emprego. Coloquei isso, né? Porque eu acho isso importante, porque o jovem não tem oportunidade. Eu estou dando oportunidade, para um jovem aí, inclusive ele, assim, até discriminado por ter sido, vamos dizer assim, ele esteve na penitenciária, né? Está sob condicional e está trabalhando na minha campanha. Deu uma oportunidade para a pessoa. Olha, você precisa ver. É o indivíduo, é um cidadão que mais tem rendido as reuniões de trabalho para mim. Mas muitas das vezes é falta de oportunidade de um jovem desse. Oportunidade. E eu não tenho discriminação quanto isso, não. Até porque o primeiro emprego, muitas vezes, o jovem vereador, quando eles vão, eles nunca trabalharam. É o primeiro, ele quer trabalhar, ele quer aprender, mas sempre exigem experiência. E como é que vai ter experiência se não tem primeira vez na vida? Quantas reclamações se ouve dos jovens? Distribuiu o currículo, mas aí me pedem experiência. Como é que eu vou ter experiência se eu estou correndo atrás do primeiro emprego, do primeiro trabalho? É verdade. Mas pode ir adiante, vamos lá. Sim, mas é porque o nosso tempo também já está terminando. Vereador, em relação às micro e pequenas empresas, elas não estão tendo incentivo por parte do poder público. O senhor tem algum projeto que possa ajudar essas micro e pequenas empresas para que elas possam gerar emprego e renda? Não, justamente isso. Para quem der primeiro emprego, vamos diminuir os tributos do município. Esse é meu foco principal, né? Agora eu queria botar, assim, duas coisas importantes que eu vou defender, assim, com muita força. Bandeira de luta. Bandeira de luta. Já falei sobre a questão da Amazonas e Energia. Isso. Falei da questão da educação. Tem uma lei agora, Rosa e França, tem uma lei, 13.465, de 11 de julho de 2017. Essa é uma lei muito nova, é recente essa lei, né? Ela faz a regulamentação fundiária dos imóveis da capital, principalmente quando uma área ela foi invadida, mas tem uma certa, já uma estabilidade, né? Porque tem invasão aí que pessoa... eu estive segunda-feira no Alfredo Nascimento. Todo mundo paga energia, tem gente que paga IPTU, mas não tem título da terra. Título definitivo. E a invasão. E a invasão. Mas é uma invasão já consolidada, com poste, com tudo, né? E aí eu fui lá na casa do seu Lino lá, e ele vende pastéis. Ele quer ampliar. Pastel bom, lá, de vez em quando eu vou lá comer um pastel. Mas não consegue obter 10 mil, 15 mil de recurso na AFEAM ou no banco, no Banco de Desenvolvimento, por questão de o imóvel não possuir o seu documento ou sua titularidade, né? Então, vamos cobrar do próximo prefeito, porque se você criar uma secretaria fundiária, nós podemos facilitar muita coisa, porque não só isso, ela vai realizar sonhos de milhares de moradores de Manaus, né? Além disso, eu sempre digo que a regularização gera uma repercussão positiva no âmbito econômico e social do nosso município de Manaus. Então essa será uma outra bandeira. E por último, que eu não vou falar tudo por causa do tempo, mas tem muita gente que defende os animais.
Eu fiz uma pergunta para o senhor em relação aos animais. Inclusive nós pusemos aqui, aí Francis... Era a próxima pergunta? Era a próxima pergunta, mas aí faz a pergunta, porque nós sabemos que ele tem um projeto e ele tem uma ideia muito interessante e muito bom para resolver o problema desses animais abandonados. Candidato, sabemos que Manaus é uma das capitais que mais tem animais abandonados. O senhor tem alguma proposta para retirar das ruas e cuidar desses animais? Sabemos que o papel do vereador é fiscalizar, fazer leis para a população, mas isso aqui, o senhor sabe, isso aqui é saúde pública. É saúde pública, claro. Eu fiz um levantamento, mais ou menos, aleatoriamente, dentro da minha estatística, que o pessoal fez um estudo, e Manaus tem 300 mil animais, 300 mil pets, ou seja, entre gatos e cachorros, né, que são pequenos animais. O que acontece? Muita gente é defensor dos animais, defende isso, defende aquilo, mas não dá solução para isso. O que eu fiz? Eu fui estudar sobre esse assunto e eu vou copiar esse projeto. Não é da minha autoria, eu estou copiando o projeto, segue bem claro. Eu, através da ex-deputada Rebeca Garcia, ela tem um amigo lá em São Paulo, deputado, e disse: Rebeca, eu sei que você tem um deputado lá em São Paulo, você tem um amigo assim, pode me dar uma assessoria sobre isso? Como é que funciona o hospital veterinário público municipal do município de Sorocaba? É o maior exemplo de hospital veterinário, é do município, do poder público. Você que tem seu gato, seu cachorro domesticado, porque tem muitos que, pelo amor, é para a rua, né? O que acontece na rua, vou dizer depois. Agora, você tem um cachorrinho e ficou doente. Tem política pública da prefeitura que faz a vacinação num determinado período. Vão vacinar na sua casa, na sua residência, o animal que você possui. E quando o bichinho fica doente, vai levar para quem? Vai levar para o médico veterinário e vai gastar seu dinheiro que você não tem do seu bolso. Isso quando pode, né? Quando pode. Quando não pode, você perde um animal de estimação, né? Então, eu vou fazer uma indicação ao futuro prefeito de Manaus, por uma questão de sanidade, questão de saúde pública da nossa cidade, de criar um hospital para animais de pequeno porte. Para quê? Para você, Rosa, levar seu cachorrinho lá estiver doente, vai ter tratamento de graça, receita de graça, vai ter um remédiozinho de graça, como tem no UBS. E se você for viajar e não quiser mais levar o seu cachorrinho, você vai lá e doa seu cachorrinho para este hospital. Nesse hospital terá veterinários, profissionais, mestrado, tem até doutorado lá em Sorocaba. É um hospital de maior exemplo. E aí eu gostei do cachorrinho da Rosa, que a Rosa foi embora para a Alemanha, que casou com um alemãozão rico. Oh, beleza, né? Aí eu vou lá no hospital e eu faço a adoção do seu bichinho, se eu quiser adotar. Entendeu? Então esse hospital serve para doação como adoção e serve para poder cuidar dos bichinhos. É um projeto que deu certo no município de prefeitura de Sorocaba e já estou em contato. Se eu terminar a minha campanha, já estou com a agenda marcada para ir lá visitar e trarei a cópia desse hospital para fazer uma indicação ao futuro prefeito de Manaus. Por quê? Porque esses cachorros que estão aí na rua causam acidente, morde carteiro, morde criança, transmite raiva, transmite doença. Além disso, os bichinhos, coitados, muitas das vezes é levado para algum lugar e sofre seu sacrifício. A famosa eutanásia, né? É. Que muitas das vezes lá... O pessoal, a linguagem popular, anda no bairro, o pessoal fala, diz que vira sabão, o pessoal fala, né? Naquela época, o pessoal falaram que a universidade tinha muitos cachorros que iam para fazer experimento ali na faculdade de medicina, né? É verdade. Da UFAM, né? E aí o pessoal foi para cima. E, inclusive, nós temos aí uma deputada que se elegeu com a defesa dos animais, né? Então, já está na hora, né, de pensar mesmo num hospital. Olha, França, você fez me lembrar uma coisa quando eu tinha 15 anos de idade, olha. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu morava na República. Meus pais moravam na colônia japonesa, eu vim estudar e morava na casa do estudante aqui. Tem um médico muito famoso da cirurgia aqui em Manaus, chamado Dr. Gerson Nakajima, muita gente conhece. E dia de domingo, eu e Gerson íamos lá no mercado, Adolfo Lisboa, para pegar
o cachorro. E o Gerson, como estudante de medicina na época, porque cachorro em pé é igual ao homem, você sabe disso, né? Quando o cachorro fica em pé, os órgãos ficam igual ao homem. Aí ele fazia cirurgia nos cachorros para poder treinar. Aí eu, no outro dia, que levava as marmitas para os cachorros, lá no canil da Faculdade de Medicina aqui no Boulevard, onde funcionava. Sabia? Me lembrei de quando eu tinha 15 anos de idade, eu fazazia isso. E hoje ele é um grande cirurgião, um grande médico, né? Foi vice-reitor também da Ele foi vice-reitor, foi. Gestão do professor quem era? Era o mestre Nakajima e o professor Frota, né? Lindenberg. É um grande médico, o doutor Gerson Nakajima, amazonense, nascido aqui no Rio Madeira, né? A gente conhece muito bem ele. Vereador, o papo é muito bom, muitas propostas boas que o senhor está apresentando aqui para o povo, para os nossos eleitores, para os nossos amigos, para os nossos internautas, mas o nosso tempo é curto. É verdade. Ficávamos a tarde toda aqui, mas nós não podemos. E para nós encerrarmos, eu tinha uma pergunta antes para fazer para o senhor. O senhor é a favor da Guarda Armada? Olha só, a segurança cabe ao Estado cuidar. Tá? Se quiserem armar a segurança municipal, que são as guardas municipais, eu acho que isso é uma discussão ainda a ser colocado, a ser discutido dentro dos parlamentares, com a sociedade, porque muitas das vezes, guarda municipal, qual é a função dela? É fazer a guarda do patrimônio municipal, né? Não é combater crime, mas infelizmente, com o avanço da criminalidade, eu sei que o patrimônio municipal ou estadual, bom, vamos falar do municipal porque se fala do município nesse caso, o patrimônio municipal está sendo muito predado, né? Depredado, né? E aí eu acho que cabe sim, desde que tenha um comando, desde que tenha uma guarda que possa passar dentro do seu concurso, né? E que seja bem treinado para poder não cometer as arbitrariedades, né? Isso é o que sempre eu digo. Então vamos para o nosso ping-pong? Vamos, o jargão. O jargão aqui do nosso O que vem nesse ping-pong? É o ping-pong aqui, perguntas rápidas, respostas rápidas, para que nós possamos encerrar o programa. Então vamos fazer uma pergunta para o senhor sobre o que o senhor vai fazer, o que o senhor pode fazer, o que o senhor vai propor, caso o senhor seja eleita, em relação à saúde para melhorar a vida da população. É o que eu já coloquei aqui, principalmente eu não sou muito ligado à questão da saúde por não ser profissional da área, mas o que depender de mim para fazer as emendas e buscar uma discussão perante a sociedade e perante os profissionais da classe médica, eu sempre farei, porque sou uma pessoa altamente democrática para isso. Sempre ouço as pessoas profissionais da área para não cometer os erros que muita gente comete. É falta de você escutar as pessoas de cada segmento que é importante da sociedade. Cada saúde, você vai escutar o pessoal da saúde. Transporte público, candidato. Isso aí tem que mandar essas empresas que estão aí embora de Manaus. Tem que mandar embora, fazer uma pressão muito grande e cada dia mais fiscalizar as empresas e fazer para o prefeito. Faz o distrato e faça a licitação e traga as empresas novas para a cidade de Manaus. Esse será uma das minhas metas. Segurança pública? Segurança pública cabe ao governo do estado do Amazonas. Educação básica, né, que é o caso do município. Educação básica deve ser muito mais implementada, com muito mais eficiência na cidade de Manaus. O que acontece no Brasil, minha gente, é que é inverso, a curva é inversa do investimento na educação no Brasil. Se gasta muito aqui na universidade e se gasta muito aqui para formar as pessoas básicas. Essa pirâmide deveria ser inversa, como no Japão. A educação básica deveria ter muito mais recursos, professores muito bem remuneradas e totalmente ser de aula integral no município de Manaus. Aí a nossa educação vai melhorar. É a mesma coisa, Rosa, a situação do carro. Deixa eu completar aqui. No Japão agora passou para 13 anos, mas o IPVA lá é ao contrário. O carro vai ficando mais velho, o imposto veicular vai aumentando. Então chega um certo ponto que a pessoa tem que vender carro para sucata.
a não ser que seja o colecionador que tem uma legislação específica, né? É isso. Eu já fiz isso aqui, já fiz indicação para o governador várias vezes quando era vereador. E na cultura, vereador? Na cultura, eu sempre estou ligado às pessoas para dar valor aos artistas da terra, né? Eu estou em sintonia muito assim com o pessoal do Backstation, né? Que esse grupo passou nessa pandemia com muita dificuldade, porque os backstage são aquelas pessoas que carregam caixa, quando a pessoa vai fazer show, vai fazer isso, vai montar a mesa de som, vai botar iluminação, tudo mais. Passar com uma dificuldade muito grande, só eu sei, né? O Neto Smith, que é meu amigo, que é presidente dessa associação, ele fez um bom trabalho aqui, parabenizo a ele. E aí, os artistas regionais com essa pandemia passaram fome na vida. Você vê, o meu amigo Berg Guerra, meu amigo Carlos Moraes, são cantores, e tem agora os cantores do Beiradão, dos Pancadões. Essas pessoas, eles estão assim hoje com uma grande dificuldade por causa da pandemia. Não tem show, vive com a dificuldade. E aí nasceu um projeto, que eu disse isso para o apresentador do programa Carlos Moraes, dando valor a artistas da terra. E eu não conhecia tantos artistas que cantam, e tem tanta gente que grava CD aqui. Aí o Carlos Moraes está fazendo um programa chamado Artistas da Terra, na FM do Povo, das 15 às 16 horas, é meu amigo. Eu disse, meu irmão, no seu horário do teu programa, só toque música de artistas regionais, só daqui de Manaus. Pode ser aquele artista que gravou um CD lá, aqui no Paraná da Eva, mas vai lá e toque. E pior que isso está dando certo, porque nós estamos valorizando principalmente os artistas e a cultura nossa, que é a cultura amazonense. No Pará tem isso. Tem isso, tanto que o carimbó, né, é muito famoso, né? Assim como o nosso boi é famoso no mundo todo, né? Esse ritmo do boi é ritmo nosso, do amazonense. Nós criamos um ritmo gostoso, ritmo maleável, ritmo que precisa ser cada dia mais ser divulgado. Mas Amazonas não é só boi. Tem muitos artistas que tocam pancadão, beiradão, forró, shot e assim vai, né? Não sei qual é o outro que o pessoal gosta de tocar nesses balneários. Como é que chama lá? Você não vai para o balneário final de semana, não? Das vezes que eu fui era no Nunes Filho. Nunes Filho? Turismo e meio ambiente, candidato. Turismo e meio ambiente. Na questão do turismo, eu acho que nós precisamos sentar, convergir uma ideia e fazer com que tenhamos um planejamento estratégico para turismo do município para durante 20 anos, né? Buscar novos operadores de turismo, ter um secretário de turismo que tenha política governamental que sente com grandes empresas de operadores de turismo, mundialmente isso, né? Aí a pessoa diz assim, agora, por exemplo, eu fiquei sabendo que um deputado fez uma emenda para colocar as placas solares lá no Lago da Piranha, em Manacapuru. Talvez 20 anos atrás, eu estava assessorando Ângelos Figueira quando era prefeito de Manacapuru. Aí eu disse, vamos fazer Lago da Piranha um centro turístico. Mas de quê? Aí eu disse, você sabia que existe um turismo dos ornitólogos? Assim como existe turismo da pesca, existe grande quantidade de turismo dos ornitólogos. Ou seja, para quem não sabe, são pessoas que observam os pássaros, vê onde que os pássaros fazem a sua migração, sua rota migratória, e onde eles fazem a sua reprodução. E muitos pássaros que vêm da região do hemisfério norte, vêm, sabe aonde que eles fazem o seu pouso e desembarcam lá? Uma certa quantidade de, vamos dizer, porque lá tem muitos mantimentos, muitos nutrientes para eles sobreviverem, é Lago da Piranha, lá em Manacapuru. Aí, esse projeto, chamado Lago da Piranha, foi feito para buscar os turistas ornitólogos, ou seja, observador de pássaro. Mas, depois do Figueira, veio outros prefeitos e abandonaram. Mas me parece que esse ano vão reativar lá, porque vão botar energia solar lá no Lago da Piranha. É o primeiro teste. E saneamento básico? Não, você falou do meio ambiente. Ainda falta meio ambiente, né? Meio ambiente, aqui na nossa cidade de Manaus, infelizmente, a gente começa a primeira coisa falando sobre a questão dos resíduos sólidos, né?
nós precisamos urgentemente ter uma usina que faça o tratamento de resíduos domésticos, resíduos industriais e ter alternativa na geração de energia para isso. Eu sei que tem muitas empresas querendo entrar em Manaus, fazer estudo ou fazer levantamento para poder fazer investimento. Mas a burocracia nesta cidade e no estado emperra vir essas empresas. Em vez de nós estendermos o tapete vermelho para quem quer fazer isso, nós ficamos aqui cada dia dificultando. Infelizmente, isso que ocorre no nosso estado do Amazonas. Isso é um. A outra coisa, os igarapé de Manaus dá dó de tanto lixo e tantos PETs dos refrigerantes que são jogados. Precisamos cobrar a logística reversa do lixo na cidade de Manaus. Precisamos cobrar dos fabricantes e também das fábricas de refrigerantes que produzem os PETs, cobrar a logística reversa dessas pessoas. Ou seja, vai ter que pagar um valor X para fazer o recolhimento daqueles produtos para não vir poluir os nossos igarapés, os nossos rios do Amazonas. E uma outra coisa importante, precisamos criar agentes ambientais voluntários na nossa cidade de Manaus, desde mirim até agentes ambientais voluntários que queiram contribuir com o meio ambiente. E saneamento básico? Saneamento básico, eu estou sabendo que tem uma empresa que está em estudo aqui em Manaus, querem implantar, mas eles querem ter uma concessão, logicamente, de mais de 20 anos, né? Porque saneamento é uma coisa muito cara. Infelizmente, os políticos não fazem saneamento básico porque não aparece como trabalho, então o povo não sabe. Mas ela é essencial porque uma cidade que não tem saneamento básico, o que acontece? As doenças aumentam, né? As doenças proliferam e muitas das vezes o que acontece? A saúde pública sai muito cara. Em vez de nós fazermos uma saúde preventiva, que é o saneamento público, nós acabamos gastando muito mais na saúde curativa. Isso que está acontecendo. Mas são todas ações do Executivo. Mas sendo vereador da cidade de Manaus, logicamente, vou contribuir com minhas ideias, levando indicações, requerendo do próximo prefeito, para que a cidade de Manaus seja um pouco mais feliz, porque ela vive muito triste ultimamente. Candidato, nas suas considerações finais, o senhor tem a partir de agora 3 minutos para falar, porque o senhor quer retornar à Câmara Municipal de Manaus. Muito obrigado, Rosa, muito obrigado, Francis. Minha gente, pelo tudo que eu falei, vocês já acompanharam, mas tem uma coisa que nos preocupa muito. É a questão do distrito industrial da nossa Zona Franca de Manaus. Nos últimos 5 anos, nós não vimos nenhuma empresa de grande porte se instalar em Manaus. Muito pelo contrário. A Sony, que está há 42 anos em Manaus, já foi uma das grandes empresas eletroeletrônicas do Polo Industrial de Manaus. Ela, no final de março e lá pelo meado de abril, ela fecha as portas definitivamente em Manaus. Já a fábrica de componentes que tinha ali, o prédio já foi vendido há 4 meses atrás. E agora vai fechar a Sony Montadora, que fabrica televisores, fabrica eletroeletrônicos, e uma eletroeletrônica de ponta. Isso, gente, é muito preocupante. E não tem ninguém se preocupando com isso. Não tem ninguém capaz de pegar um executivo de uma empresa multinacional desta e levar para o governador, levar para o ministro da Economia, levar para o Congresso Nacional, falar com os senadores ou deputados federais e intermediar, mas por que vai deixar Manaus? Isso é muito ruim. Isso cria-se uma instabilidade política industrial na nossa cidade de Manaus. Eu não vejo ninguém gritar, nem berrar e nem se comenta-se nada nessa cidade. Olha, são mais de 800 empregos que nós vamos perder. Cada emprego perdido é 4 empregos indiretos que se perdem. Então, é por esse motivo. Quero lutar muito, continuar sendo aquela voz do polo industrial. Quero ser a voz do segmento da sociedade de Manaus, dos projetos que eu falei.
mas eu quero ser aquela voz que vai berrar na boca de ferro, falando do que está acontecendo de verdade. Porque para o pessoal aqui está mil maravilha, mas não está não. O distrito está melhorando sim. Talvez algumas empresas que estão aí, que reciclaram, renovaram, trouxeram novas tecnologias. Por exemplo, Duas Rodas. Está melhorando por causa da pandemia. Por quê? Aumentou-se delivery. Então todo mundo caiu, quem estava desempregado, na profissão de delivery, de ser motoqueiro para fazer a entrega. O polo eletrônico, eletroeletrônico, celulares, está melhorando. A Samsung cada dia traz novas tecnologias aqui para Manaus. Isso é muito bom para nós. Mas tem empresas que estão fechando as portas. Isso traz consequência social muito grande para o nosso estado e para o município de Manaus. Esse é o motivo principal. É por isso que eu estou com muita vontade de retornar à Câmara, com vontade mesmo de ir lá e fazer mais uma vez esse trabalho. É por isso que, nesse momento, eu gostaria muito, se você não tiver o candidato a vereador, me dê essa oportunidade para retornar à Câmara. Meu número é 51777. 51 porque é o número do meu partido, do Patriota, onde o candidato a prefeito é o Coronel Menezes. 777 porque é o número da perfeição, é o número bíblico, é o número da terra, é o número cabalístico. E sempre esse número foi, desde meu primeiro mandato, o 777, é o número que sempre me fez a determinação e as minhas felicitações para vencer as batalhas que são duras para poder chegar lá na Câmara Municipal. Conto com você e até dia 15 de novembro. Muito obrigado. Vereador, obrigada pela participação e boa sorte. Muito obrigado, Rosa. Eu espero realmente, lhe conheço há muito tempo. A Rosa é uma jornalista assim que sempre torceu por mim. E eu espero que poder contar com você também. Obrigado, candidato. Obrigada a todos vocês que participaram conosco, que ficaram conosco até agora, mas não saiam daí, porque daqui a pouco a gente já está de volta, não é isso, Francis? Com certeza. Já está em nossos estúdios também a candidata a vereadora pelo município de Iranduba, Francinete Maia, que vai falar das suas propostas, dos seus projetos, lá para aquele município que fica aqui do lado, bem aqui, como diz o parente, aqui no ladinho de Manaus, né? Aqui na Ilharga. Aqui na Ilharga, como diz. Terra boa. A gente volta daqui a pouco. Fui. Segura aí, um bocadinho só.